Qual é o investimento em marketing ideal para o meu negócio? Você já se fez essa pergunta? Você que tem uma empresa ou você que é executivo de uma grande, de uma média, uma pequena empresa, qual que é o tamanho do investimento? Quanto que eu devo investir em marketing? Essa é uma dúvida que muitos executivos têm, que muitos líderes têm, que muitos empresários têm, não sabem por onde começar. E esse vídeo é para ajudar você com dicas muito práticas, com a minha experiência nessa área de marketing. Eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar a responder essa pergunta. Qual que é o tamanho de investimento em marketing que você deve fazer na sua empresa? Fique ligado nesse conteúdo e assista até o final, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar a responder essa pergunta e elucidar como você vai fazer o seu investimento em marketing. A primeira coisa que você precisa ter em mente é conhecer o seu cliente, saber que canais ele acessa, onde o seu cliente está, quais hábitos esse cliente tem de consumo, hábitos de mídia, porque marketing é sobre acessar o seu cliente. Você faz marketing para conectar a estratégia da sua empresa às necessidades do seu cliente. Então é essa ligação que o marketing faz. Você precisa conhecer o seu cliente, essa é a primeira coisa. Entenda em que canais o seu cliente está. Seu cliente frequenta eventos? Seu cliente é um cliente de presença física, precisa estar com ele presencialmente? É um cliente de redes sociais? É um cliente que está mais presente no digital? A primeira coisa para te ajudar a desenvolver qual é o tamanho do investimento em marketing é conhecer o seu cliente. Então, procure entender onde está o seu cliente. E isso você vai buscar perguntando para o próprio cliente, faça pesquisas para entender os hábitos dele, convivendo com o próprio cliente. É importante o chamado tete a tete, né? Você está ali pessoalmente com o cliente para entender profundamente o que ele dá valor, quais canais ele acessa, como ele consome conteúdo, como ele busca informações sobre o seu produto ou produtos relacionados ao seu mercado, para então você ter um ponto de partida para bolar a sua estratégia de marketing. Esse ponto de partida é o cliente, é os hábitos de consumo do seu cliente. Então, a primeira dica, entenda o seu cliente, tente entender onde ele está, que lugares ele acessa para buscar informação, para buscar ofertas relacionadas ao seu mercado. Isso vai ser a largada para você desenvolver uma estratégia de marketing e saber o quanto você deve investir. A partir do momento que você entendeu os canais principais que o seu cliente acessa, e com certeza vai ser mais de um, não existe, uma pessoa só vai a evento físico e ela não frequenta as redes sociais. Não existe, né? Por isso que existem muitas estratégias, estratégia multicanal, estratégia omnichannel, que o varejo usa muito, né, no caso do varejo, mas é importante você saber quais estratégias são mais relevantes para o seu cliente, quais canais são mais relevantes. E a partir disso, faça um Pareto. E o que é o Pareto? O Pareto é uma metodologia bastante antiga e difundida no mercado que fala o seguinte: foque 80% do seu esforço nos 20% que vão dar mais resultado. E normalmente isso funciona muito, porque as pessoas que você vai acessar, o seu cliente, têm um perfil que ele é predominante. E esse perfil predominante, ele vai acessar, em sua maioria, majoritariamente, os mesmos canais. E geralmente esses mesmos canais vai ser uma quantidade menor em relação a todas as opções que você tem no mercado. Eu vou dar um exemplo. Se você entendeu que o seu cliente está mais presente em determinadas redes sociais, como Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, foque a maior parte do seu investimento de marketing, foque 80% desse esforço nesses 20%. Mas e os eventos físicos? Bom, você vai deixar um recurso menor para esses canais se eles não são tão relevantes para o seu mercado. O oposto também pode ser verdadeiro, se é o caso do seu negócio. Se o seu cliente está presente em eventos, está mais presente e dá mais importância ao presencial, você precisa focar 80% do seu investimento nesse canal e deixar o investimento menor para os outros canais. Então, só recapitulando aqui, o ponto de partida é o seu cliente, os seus hábitos de consumo, onde ele está, onde ele frequenta, onde ele busca informações, que canais ele acessa, e a partir disso você faz um Pareto. Quais canais são mais relevantes, quais canais aparecem na maior quantidade de clientes,
Isso através de pesquisa, você fazendo formulários, perguntando para o seu cliente se o seu negócio é um negócio digital, você pode usar as redes sociais para isso, própria caixinha de perguntas, por que não? Não precisa ser algo mega elaborado, você pode fazer isso de uma maneira simples, mas o importante é você entender o seu cliente e aí, a partir disso, fazer o Pareto, ou seja, quais são os 20% que você, focando 80% do seu esforço, você vai ter um maior resultado potencial. Então aí você já tem uma clareza de canais, onde você precisa colocar o seu recurso de marketing para responder aquela pergunta: qual é o tamanho do investimento em marketing que eu preciso fazer para minha empresa ter resultado? Tendo mapeado os canais, aí você vai começar a desenvolver ações de marketing. Que tipo de ação você vai fazer nesses canais? Se o seu cliente é um cliente que precisa do contato físico, a sua venda acontece no presencial, você já mapeou que você precisa fazer eventos. E aí a pergunta é: quais eventos? Onde que eu vou estar? Geograficamente, eu vou estar mais próximo à minha base, eu vou ir para determinadas regiões diferentes. E aí, além de conhecer o seu cliente, saber onde ele está, onde ele frequenta, a dica que eu te dou é: trabalhe dentro do conceito de ROI. ROI é o retorno sobre o investimento. Faça eventos, usando esse exemplo dos eventos, que vão te dar retorno. Eventos que você sabe que lá vai estar uma determinada quantidade de clientes que vão pagar a conta daquele evento e ainda você vai ter uma margem, porque senão sua estratégia de marketing não vai se sustentar. Você precisa dar tiros certeiros, fazer aquelas ações que vão dar retorno. Se o seu cliente é um cliente que está mais no digital, invista o seu recurso financeiro, a sua verba de marketing, em canais que você sabe que vão dar retorno. Por exemplo, eu sei que o meu cliente está no Instagram. Coloque uma verba maior ali. Trabalhe dentro desse conceito de ROI, que eu tenho certeza que você vai atingir os teus objetivos. Não fique dando tiro no escuro, procurando canais que você sabe que o seu cliente não está, fazendo ações em canais incertos, fazendo ações que você tem dúvidas sobre o retorno. Vai naquilo que você tem certeza. Isso você vai saber voltando para aquele princípio lá do início, que é conhecendo o cliente. E se você tem um time de vendas, é muito importante escutar esse time de vendas, porque esse time de vendas está com o cliente no dia a dia e vai te dar dicas muito importantes de onde você deve mirar o seu canhão em termos de estratégia de marketing, onde você deve colocar maior esforço. Lembra do Pareto, onde tem que ser os 80%. E lembra do ROI também, onde você vai ter maior retorno das suas ações de marketing. Mas aí você deve estar se perguntando: poxa, mas o meu negócio não é um negócio de venda rápida, o meu negócio é consultivo. Bom, tem maneiras de medir o ROI que não necessariamente são vendas. Não necessariamente é monetário. Por exemplo, você pode medir o ROI a partir da prospecção de clientes, a partir dos novos contatos, os novos leads que você faz em determinado evento. Cada negócio tem sua característica peculiar. Se o seu negócio é um negócio de longo prazo, de um lead time de vendas longo, que é o período em que você começou a conversar com o cliente até o fechamento da venda, então você vai ter que adaptar a maneira que você mede esse retorno. Talvez a maneira que você vai medir é pelo número de contatos que você teve naquele evento, prospecção, quantos clientes entraram para dentro do seu funil de vendas. E se o seu negócio é um negócio mais varejo, de uma venda mais rápida, bom, aí é mais fácil, você vai medir através das vendas que você fez nesse evento ou nessa ação de marketing digital, mas é importante você medir o retorno do investimento de alguma forma, mesmo que não seja a venda monetária, mas que você meça quantos clientes vieram, quantas prospecções, qual o volume de oportunidade de negócio, quanto que aumentou o seu funil de vendas. É importante você medir esse ROI para que você saiba se a ação de marketing que você está fazendo está atingindo o objetivo. Então, foque em ações que dão ROI e, ao fazer essas ações, meça esse ROI, esse retorno sobre investimento. Isso vai ajudar você a melhorar nas próximas definições das suas ações, o que você vai fazer na sua estratégia de marketing para o seu negócio. Mas talvez você queira uma referência de como começar, né? Eu já falei aqui que é importante você conhecer o seu cliente, você definir os hábitos de consumo dele, onde ele está,
fazer o Pareto em cima desses hábitos e canais que o seu cliente frequenta e trabalhar com ações de ROI. Mas talvez você queira uma referência quantitativa. Quanto que eu invisto em marketing na prática, olhando para esse conglomerado de informações que eu dei? É muito importante você fazer benchmarks, que é o quê? Pesquisar empresas do seu mercado, podem ser concorrentes, podem ser empresas que não necessariamente são concorrentes, mas é importante você buscar informação de quem já está no mercado há mais tempo, o que se pratica. E uma métrica que eu uso muito é o percentual da receita que você investe em marketing. Quanto da sua receita anual é o investimento em marketing? Com certeza, uma empresa consolidada no mercado que está há mais tempo vai ter esse valor. Se não tiver, alguma coisa está muito errada. Mas o percentual da receita é um parâmetro para você se basear. Tem empresas, por exemplo, que investem 0,5% da receita em marketing, tem empresas que investem 1%, 2%, 3%, tem empresas que são mais agressivas e colocam 10% do seu faturamento em marketing. É importante você ter um parâmetro de mercado para ser o seu ponto de partida. Isso vai ajudar você nessa estratégia que eu falei anteriormente, de onde você vai colocar o seu investimento e olhando para o mercado que se pratica. Obviamente, com o passar do tempo, você vai chegar no seu próprio formato, não necessariamente você tenha que seguir à risca os benchmarks, mas os benchmarks vão ajudar como um ponto de partida para você que está começando e não tem ideia do que você investe em marketing. É importante buscar essas referências, procure pessoas, empresas, líderes do seu segmento que vão te dar essa informação e que vão ajudar você a ter um ponto de partida. Afinal, você quer saber quanto que vai ser o seu investimento em marketing, quanto que você deve colocar da sua verba em marketing, e um ponto de partida sempre ajuda nesse exercício. E por fim, eu falei aqui que é importante você ter referência, sim, é muito importante, mas também é importante você ser criativo. Você tem o seu negócio, você tem o seu produto, o seu público-alvo, o seu cliente. Seja criativo e busque aquelas estratégias que vão acessar esse cliente com o menor custo possível. Isso é o conceito de eficiência. É você chegar no seu cliente gastando o mínimo possível. Talvez nos benchmarks você vai ver empresas que gastam um valor significativo em marketing e você pode fazer a mesma coisa, acessar o mesmo mercado de outra forma. Para isso é importante você se apoiar em profissionais, em pessoas que conhecem de marketing, para ajudar você a desenvolver essa estratégia de marketing com criatividade, gastando o mínimo possível, principalmente se você está começando um negócio, se a sua empresa não é ainda uma empresa muito capitalizada e mesmo empresas grandes. É sempre bom trabalhar com eficiência e buscar fazer mais com menos. Num mundo cada vez mais competitivo, é muito importante você ter isso em mente. Usar da criatividade para fazer as ações que vão dar retorno, fazer as ações que vão acessar o seu cliente gastando o mínimo possível. E quando você faz ações com um custo menor, você se dá o benefício de poder testar essas ações. Afinal, você não está comprometendo uma grande verba nisso. Então, teste pequenas ações, teste a criatividade, teste ações que vão te dar uma visibilidade do que o cliente quer. Procure o seu cliente, bata um papo com ele, faça pesquisa. Eu sempre falo sobre isso, é muito importante pesquisar o seu cliente, saber as preferências, os gostos, para que você acerte na sua estratégia de marketing e faça um investimento adequado ao seu negócio. E dê um passo de cada vez. Não queira dar um salto de uma hora para outra, eu invisto zero, vou passar a investir 20% da minha receita em marketing. Vá galgando aos poucos a sua estratégia de marketing para você ter segurança e saber exatamente onde você está atirando. E não esqueça, em cada um desses degraus que você está galgando nas suas ações de marketing, meça o retorno, meça o quanto isso está trazendo de clientes, o quanto isso está trazendo de negócios, de oportunidades para o seu funil, os resultados que isso está trazendo e compare uma ação com outra para você saber onde você coloca mais força e onde você coloca menos esforço e um menor recurso. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo. Você que tem o próprio negócio ou que lidera uma companhia, que tem um time de marketing ou que não tem,
esse conteúdo com certeza vai te ajudar a determinar quanto você tem que investir em marketing e como você deve elaborar a sua estratégia de marketing para atingir os teus objetivos e alavancar o seu negócio. Se inscreva aqui no canal, compartilhe o conteúdo com as pessoas do seu time, com as pessoas do seu negócio. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você a atingir os teus objetivos.